Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é globalização financeira. Na história do capitalismo, sempre houve predominância de frações do capital. Inicialmente, a partir dos grandes descobrimentos, o predomínio foi do capital comercial. Com a Revolução Industrial Inglesa, a hegemonia passou ao capital produtivo. Da última década do século XX para cá, o predomínio deslocou-se para o capital financeiro. O grande debate do momento gira em torno dos efeitos e das promessas da globalização. O processo de globalização significou a inclusão social e a redução da pobreza absoluta para vários países e para milhões de pessoas, especialmente no continente asiático. Mas também significou o empobrecimento de milhares de cidadãos de vários países desenvolvidos. Foram esses milhões de pessoas que se sentiram excluídas as que votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia e pela eleição do presidente Trump nos Estados Unidos. A entrevista de hoje, que é a comemoração do nosso 4º aniversário do programa, será dedicada à análise da globalização financeira que domina a economia depois da crise internacional de 2008. E o nosso convidado é o economista e professor da UFMG, Carlos Sidney Coutinho, que acaba de lançar um livro em âmbito internacional que chama Financial Revolution. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui novamente. Quero cumprimentá-lo por mais um livro. O prazer é meu e eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo pelos 4 anos de programa. Muito obrigado. Né? Esse programa é feito pelo apresentador, mas sobretudo pelos meus convidados, que têm nos honrado muito com sua presença. Né? Começamos pela apresentação do livro. Qual é o propósito do livro, professor? O propósito do livro é, na verdade, mostrar como a grande revolução do capitalismo no século XX e a grande revolução do capitalismo no século XX foi a dimensão financeira desse capitalismo. Sim. E o livro trabalha justamente isso. São consideradas as décadas de 90 os primeiros 10 anos do século atual, século XXI. Ou seja, a década de 90 até a grande crise. Porque a grande crise de 2008 nada mais é, ou nada mais foi, né, do que a grande crise dessa expansão monumental do capital financeiro no século XX. Perfeito. No século XX, Como século o livro está estruturado internamente para apresentá-lo ao nosso telespectador? Olha, ele está estruturado basicamente em 3 partes. Uma primeira parte é uma parte muito técnica, basicamente metodológica, né? E a segunda parte nós começamos a trabalhar desde a ordem e do colapso da ordem de Bretton Woods até os anos 90, os anos 80 e os anos 90, a partir da política do Reagan nos Estados Unidos, que a partir daquele momento começa a funcionar o que nós denominamos a desregulamentação do sistema financeiro. Que foi criado exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, Sim, não é isso? Os Estados Unidos, até esse período, da década de 80, a regulamentação era dos anos 30, do New Deal, do Roosevelt, né? Uhum. Então, o que aconteceu é que nos anos 80, uma das primeiras iniciativas que foram tomadas pelo Reagan foi justamente montar uma estratégia de recuperação do dólar, porque havia sido já rompido o sistema ainda no governo Nixon, né? Bretton Woods entrou em colapso. Então, o dólar entrou em colapso como moeda mundial. Perfeito. Então, o primeiro objetivo do Reagan foi recuperar a condição do dólar ser moeda mundial, né? E, com isso, ao mesmo tempo, ele fez essa modificação e fez uma nova forma de liberação para o desenvolvimento do capital financeiro. Perfeito. Então, ali começou a trajetória de capital financeiro na direção já dos anos 90 e a primeira década do século, ou até, para ser exato, até 2008, que é a crise que eu falo, a crise desse momento de expansão.
da grande expansão do sistema financeiro a partir dos Estados Unidos. Por já isso, descolado do sistema produtivo. já muito, completamente descolado, com autonomia, eu diria autonomia absoluta praticamente em relação aos sistemas produtivos de uma maneira geral. E isso tem que ficar bem claro, e o livro trabalha, eu fui minucioso na reconstituição dessa trajetória toda, justamente para deixar claro para todo mundo que o centro realmente financeiro, ou o que eu chamo no livro o olho do furacão financeiro de 2008, não foi por acaso, foi o Wall Street. Perfeito. Né? Com que fontes o livro foi escrito, professor? Várias fontes. São 20 páginas só de literatura que eu consultei. Eu realmente fiz um trabalho exaustivo na parte da literatura no que diz respeito às mudanças financeiras. Todas fontes eletrônicas, basicamente? Não, muitas físicas, livros físicos de minha propriedade, né? Claro. Da década de 90, dos anos 80, da primeira década do século XXI. Etc. O livro acaba de ser lançado faz um mês e pouco. Já tem críticas ou como é que ele tem sido aceito exatamente por especialistas, professor? Os especialistas têm muito pouco tempo ainda, né? Agora que estão começando o sistema de divulgação da Amazon, quer dizer, é um sistema assim, internacional, mas a resposta assim, demora um pouco. É lenta, né? É lenta, é um pouco mais lenta. Como quase todo o livro. Embora... Mas eu acredito que daqui mais uns 2, 3 meses já vão começar a aparecer as resenhas nas revistas especializadas, entendeu? Perfeito. E aí ele vai começar a melhorar a divulgação. Isso do ponto de vista internacional. É claro que, do ponto de vista do Brasil, existe a barreira do idioma. Claro. Queiramos ou não, mesmo nas nossas universidades hoje, ainda existe a barreira. Por exemplo, é um livro que eu sei que é um livro muito difícil para um aluno de graduação, por exemplo. Claro. Né? É um livro mais para aluno de pós-graduação, no sentido, não é nem tanto pela barreira do idioma, né? Porque a meninada hoje da pós-graduação, o inglês já é um segundo idioma, né? Mas eu diria pela complexidade do tema, né? Não é um livro que qualquer leitura de manual de macroeconomia a pessoa vai entender. Não vai. É um não livro vai entender. Que exige mais dedicação e também mais conhecimento para poder entendê-lo. No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente por que o título é Financial Revolution. Um instante só. Voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando globalização financeira e o tema nosso é exatamente Financial Revolution, que acaba de sair pela Amazon. Professora, efetivamente estamos vivendo uma nova revolução? Financeira, sim. Financeira? Desde a década de 90. Desde a década de 90. Justamente o referencial histórico do trabalho. Do trabalho. Eu diria que da década de 90 toda, eu diria o seguinte, a década de 90 foi a década, por excelência, uma década do movimento capital financeiro mundial. Então, essa década iniciada lá, culmina na crise de 2008. Como ver, digamos, a crise de 2008 na perspectiva dessa revolução financeira? Eu diria que a crise de 2008 é o ápice da revolução financeira. Sim. É o ápice da revolução financeira, é justamente a crise de 2008. Porque nós podemos pensar o seguinte: havia um sistema financeiro internacional funcionando em expansão, com autonomia praticamente absoluta, com um nível de integração mundial que nunca tinha conhecimento antes, né? Atuando na década de 90 em expansão, chega a sua crise, a crise desse movimento 2008, e de 2008 para cá ele muda as estratégias para continuar expandindo de 2008 até hoje. Duas razões fundamentais para essa
para essa mudança. Sim. Primeiro, do ponto de vista dos grandes blocos financeiros, grandes grupos, dos grandes global players. Então, você das está finanças. falando dos Estados Unidos, Dos Estados Unidos. China e União Europeia. Não, basicamente Estados Unidos e União Europeia. Sim. A China é mais recente, Sim. tá certo? Mas já foi em 2008 atingida diretamente pela crise de 2008 e teve um prejuízo fantástico pelo fato da sua conexão com a economia americana. Sim. Né? Hoje, por exemplo, essa conexão ainda continua sendo grande, mas do ponto de vista financeiro, eles já tomaram medidas que eu diria que a China está muito mais preventiva, com uma possibilidade de uma nova crise nessa dimensão. Diversificou a sua relação com os Estados Unidos, Sim, multiplicando com outros países Sim. e outros continentes. Não, a China hoje é o único país no mundo que investe em todos os continentes. Ela tem investimentos em todos os continentes. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o problema da China hoje é com o seu sistema financeiro, ou seja, é para evitar o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos não ocorra na China atual. Perfeito. Entendeu? Então, esse é que é o objetivo hoje do governo de Para Pequim. que o nosso telespectador saiba qual é o montante de capital nessa revolução financeira em giro, em movimento. Olha, eu posso dar o dado absoluto, são 600 trilhões de dólares. Isso corresponde aproximadamente a 10 vezes o PIB mundial. Ou seja, a forma de controle desse capital financeiro, das finanças internacionais, capital financeiro, que circula, são 10 vezes os PIBs. Isso. Total do PIB mundial. Mundial. Então, você pega o PIB mundial e multiplica por 10, dá uma estimativa bem aproximada desse capital que circula pelo mundo inteiro e não tem controle absolutamente nenhum, porque não existe nenhum banco central que tenha condição de controlar esse fluxo de capital. A quem pertence esse capital, professor? Há várias instituições, sobretudo investidores institucionais. Sim. E não necessariamente bancos, Sim. tá certo? Mas fundos de pensão, privados e públicos, fundos soberanos. O Brasil, por exemplo, tem um fundo soberano, né? Sim. A Arábia Saudita são um dos maiores, né? A China tem, que é um dos maiores, tá certo? Os Estados Unidos tem mais na área privada. Mas, enfim, são investidores que atuam em todos os continentes, atuam na Europa, no bloco econômico, né, com o euro, atuam na Inglaterra, na City, né, atuam nos Estados Unidos, no Wall Street, tá certo? Então, a ideia que, inclusive, o livro tem, eu me preocupei em passar e deixar bem claro no livro, para que todo mundo entenda, é que é um sistema extremamente complexo, extremamente sofisticado, Claro. entendeu? Que conecta os três maiores blocos, as três maiores economias, aspas, do mundo, que no caso são duas economias nacionais, que é Estados Unidos e China, e terceiro, que é o bloco econômico europeu, a zona do euro, né? Pensando esse poderia, onde que fica a soberania dos estados, professor? Onde que fica o projeto democrático da nossa modernidade? Ameaçado. Esse poder financeiro, ele enquadra a soberania dos países. Aliás, é bem demonstrado, eu deixo isso bem claro no livro, as limitações das soberanias nacionais, dos estados, né, diante desse poder financeiro. Estaríamos sendo, então, comandados por um capital que ninguém mais tem controle sobre ele e ele tem controle sobre todas as pessoas e todos os países? Tem. Ele na verdade, ele diz o seguinte, né? Na prática, o capital financeiro, ele está confirmando o que o velho Marx falou lá no século XIX, né? O capitalismo é um sistema global. Global. Quem são os nacionais são os capitalistas, né? Sim. Então, o capital financeiro é uma prova disso, que ele é um capital que absolutamente ele é metanacional, ele não tem pátria, tá certo? Ele está em todos os países
e em todos os continentes. Como é que esse capital, com esse tamanho extraordinário, se relaciona, por exemplo, com sistemas produtivos dos vários países? Indústria, agronegócio, serviços? Diversas formas, porque partindo do pressuposto que eles fazem investimentos em todas as áreas que você imagina, tá certo? Eles têm uma relação, eles têm uma conexão muito grande com todas as áreas de investimento, tá certo? Com todas, inclusive com as tecnologias de ponta, né? Sim. Todas. Ele é um capital financeiro que atua, por exemplo, na área ambiental, entendeu? Eles têm uma participação estratégica. Por exemplo, esse capital financeiro também tem uma característica uma idiosincrasia dele, que é o seguinte: é como se ele participasse dos boards de todos os bancos. Sim. Né? E claro que os bancos têm seus clientes, tá certo? Quem são os seus clientes? São as grandes corporações. Então, as grandes corporações, na verdade, elas também, esse capital financeiro comprando as ações das grandes corporações, então eles têm o controle dessas grandes corporações. O livro deixa isso bem claro, num trabalho que eu tive acesso, que foi escrito lá no Instituto Politécnico da Suíça, aliás, onde estudou Einstein, né? Eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que são 100 e poucos grupos metanacionais que controlam a economia mundial. Sim. Tá certo? No terceiro bloco, nós vamos explorar como que as economias nacionais reagem a esse montante de capital que fazem exatamente a globalização financeira, que é o tema do nosso programa. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema inovador, globalização financeira, e a base da nossa entrevista é exatamente o novo livro que acaba de ser lançado no exterior, Financial Revolution. E nós já mencionamos um montante do capital. Dificilmente há países e mesmo instituições internacionais que o controlam, e já deixamos no ar o que seria o tema desse terceiro bloco, né? Como é que as economias nacionais, que continuam nacionais, embora o capitalismo seja um sistema produtivo internacional, planetário agora, né? Reagem exatamente à globalização financeira? Olha, eu posso responder, Giroletti, a sua pergunta em duas etapas. A primeira etapa, eu diria para você o seguinte: a base da revolução financeira está na internet. Sim. Essa foi a primeira grande revolução da globalização. Entendeu? Então, a revolução dependeu da tecnologia. Da tecnologia. Dependeu não, continua dependendo visceralmente. Sim, claro. Tá entendendo? É uma dimensão vital da globalização financeira, a internet. Então, depois da internet, se fez a revolução financeira, tá certo? E agora é só implementá-la e ela só se torna mais sofisticada a cada dia que passa. Sim. Tá certo? Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu diria para você o seguinte, resumindo aqui, para que todo mundo entenda de maneira objetiva, só existe hoje um país no mundo que defende a globalização porque a globalização lhe traz mais vantagens comparativas. Unidos. Não, senhor. China. A China? China. Por isso que agora, no final, na semana passada, o Xi Jinping fez o discurso lá no final da reunião do partido. Da reunião do partido, e lá no Fórum Mundial ele também defendeu a globalização, inclusive em resposta à posição do Trump, que é uma posição, do meu ponto de vista, míope em relação a isso. O Trump não está entendendo o papel da China, a interconexão da necessidade da economia americana da economia chinesa, tá certo? E, por outro lado,
não está entendendo essa conexão dos interesses das duas economias. Em segundo lugar, está com uma estratégia absolutamente equivocada e levando, para utilizar um termo aqui futebolístico, só tem levado bola nas costas. Bola nas costas da China. Bom, o segundo ponto é o seguinte. Você falou dos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Eu mencionei os Estados Unidos por causa do dólar, sim. Porque o dólar é a grande moeda internacional. Os Estados Unidos fizeram essa revolução financeira. Então, sim. A China sabe muito bem disso, que o poder ainda, a moeda mundial ainda é o dólar, tá certo? E quem fez a revolução financeira e quem tem hoje o sistema financeiro mais desenvolvido da história do capitalismo é o Wall Street. Sim. Tá certo? E a União Europeia, como situá-la o euro nesse contexto, professor? Bom, o euro, o poder dele está em ser um bloco econômico, porque são mais de 20 economias que correspondem aproximadamente ao tamanho da economia americana. Sim. Então, eu diria para você o seguinte, de uma maneira muito resumida, de uma forma muito resumida. Nós temos hoje nós saímos da situação da economia global para uma economia metaglobal, né? Ou seja, sim. Uma economia que funciona de uma maneira que sobrepõe as economias nacionais. Então a ideia é o seguinte, nós temos como se fosse 3 placas tectônicas e o movimento dessas 3 placas tectônicas move a economia mundial. Essa que é a verdadeira economia mundial. Quem são as 3 placas? Primeiro, os Estados Unidos, que fez a revolução financeira, está sim. Na ponta das finanças sim. Do mundo inteiro. Segundo lugar, a China, que é a segunda potência econômica. E terceiro lugar, um bloco econômico. Sim. Não é uma economia. Então, nós temos 2 global players, que são economias, e um terceiro, que é um bloco econômico. Como ficam os países emergentes nesse contexto, professor? Os países emergentes, eu agora desenvolvi um conceito novo para eles. Eu chamo eles de nanoeconomias. Nanoeconomia. É igual a nanobiologia, nanotecnologia. Não é nem mais microeconomia. Não é mais micro. Diante da dimensão das 3 placas tectônicas, a economia brasileira e as outras economias, né, elas são nanoeconomias. Como situar o Brasil nesse contexto especificamente? O Brasil, eu coloco o Brasil, aí eu vou utilizar outra metáfora para as pessoas entenderem. É muito simples colocar o Brasil. O Brasil é o marisco entre o rochedo e o oceano. Entendeu? Essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação. É a nossa situação, ou seja, o oceano é os Estados Unidos, vamos colocar assim, a China é o rochedo e o Brasil é o marisco. É o marisco. É o marisco, não tem muita alternativa. E aí, nessa condição, como pensar o nosso futuro, professor? Olha, eu diria que o nosso futuro está nas mãos dessas placas tectônicas. Pois é. Entendeu? É aí que está o nosso futuro. Perdemos a iniciativa e o bonde da história, professor? Não perdemos ainda, porém, se fizermos a partir de agora, que já estamos atrasados, que é o que a economia brasileira tem que fazer, uma profunda e estratégica reforma do Estado, porque o Estado desenvolvimentista de 30, ele não existe mais. Sim, ele foi absolutamente detonado, para utilizar o termo da nota. Ou foi reintroduzindo fora da época e do tempo? Não, completamente, está absolutamente... O setor, só para dar um exemplo, o setor público no Brasil hoje é um dos setores públicos mais atrasados do mundo. Pois é. Entendeu? Então, não tem condição, quer dizer, o capitalismo no Brasil é ainda, em relação a isso tudo que nós falamos, é o capitalismo que está lá nas capitanias hereditárias. Sim. Não dá, tá certo? Progredimos pouco. Não tem, entendeu? É um vexame. Sim. Tá Professor, nós estamos acabando o programa. Esse é o segundo livro que o senhor publica em termos internacionais. Qual será o próximo? O próximo nós vamos trabalhar as 3 placas tectônicas e vamos colocar o Brasil, vamos colocar o marisco aí. O título já está definido, chama-se Mega Trends, ou seja, as mega tendências do capitalismo mundial. Né? Capitalismo mundial. Eu sempre pergunto aqui, nós também vivemos uma crise extremamente aguda, né? O Brasil é maior do que suas crises, professor?
entendeu? O negócio é o seguinte, acontece que o Brasil faz parte, o nosso continente, o Brasil é 60% do nosso continente, né, a América do Sul, eu tenho chamado o seguinte, o nosso continente virou boi de piranha, desses três grandes blocos. Sim. Tá entendendo? Esse é que é o meu, o meu medo. Isso nos deixa não com grandes esperanças. Quero agradecer, professor, a sua presença, cumprimentá-lo por mais esse livro, por essa reflexão que nós levamos ao nosso telespectador no nosso 4º aniversário do programa. Sempre pensando no futuro, pensando nas alternativas para o país e também, propriamente, para o mundo. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Lembrando que, a partir dessa semana, o nosso programa, um programa da BH News, está chegando em Ipatinga, no Canal 20. Um abraço a todos, até a semana que vem.